Hoje, dia 20 de julho de 2021, estamos iniciando a nossa terceira aula, hoje com a educadora Vivi, para trabalhar o tema da formação étnica do povo brasileiro. Então, de imediato, nós passamos a palavra para o núcleo número 2, para que se apresente. Vamos lá? Quem começa? Posso começar? Eu, Sandro. O Wagner também ia falar, né? Não, por favor, vai lá. Isso. Então, começo eu. Meu nome é Sayonara, né? Sou professora aqui no município de Gentil, em Santo Antônio do Palma, né? Sou formada em História, né? E estamos aí na luta, né? Liga o microfone. Pode passar. Eu vou, então. Boa noite, pessoal, tudo bem? Você já me conhece, né? Estou aqui aceitando a entrada de todo mundo. Meu nome é Abner, eu sou estudante de História, um dia futuro professor, parte do Centro Socialista de Marau e trabalho também no Instituto Vivere. E aqui no curso. É isso. Oi, posso me apresentar? O meu nome é Regina, aqui dá pra ver o nome ali, né? Mas eu também sou estudante de História e também tô aqui representando o Centro Socialista de Marau. E acho que é isso, a gente tá aqui buscando mais essa formação muito legal que vocês estão oferecendo. Vou me apresentar. Eu sou Geni Dalla Rosa, eu sou secretária-geral do Sindicato da Alimentação de Serafina Corrêa e diretora da Confederação da nossa CONTAC. Eu sou Jaqueline de Marau, eu sou bancária. Só isso. Eu acho que ainda tem... Verônica, tu ia falar? Acho que teu microfone está desligado. Tá. Ligou ou não? Tá. Eu sou Verônica Gato, sou aqui de São Domingos do Sul. Sempre participei das lutas sindicais, sempre em favor da agricultura familiar e da agricultura de subsistência. Trabalhei há 9 anos atrás, 9 não, há 11 anos atrás, 2 mandatos no Conselho Tutelar. Me candidatei de novo há 2 anos atrás, me elegi de novo. De dia trabalho aqui na minha propriedade com vaca de leite, de tudo que é tipo de bicho. E de manhã, né? De tarde vou no conselho. E de noite ajudo também a lidar ali com os bicharedos de novo. É isso. E sempre na luta, né? Porque a gente sempre pensa em condições melhores de vida para todo mundo, né? Igualdade de direitos para todo mundo, né? Mas não tá fácil. Porque a gente conquista e a gente perde. Mas é isso. Sou de São Domingos. Acho que mais alguém do núcleo 2 que está faltando ainda. O Neve não ia se atrasar um pouco. Tem o João Pedro também. Mas foi misturado, acho ali as pessoas, né? Tipo, a Verônica não é do grupo do núcleo 2, é do 3, não é, Verônica? Não tem problema, tem problema. Sim, não, mas tá bem, beleza. Temos apresentações, semana que vem eu apresento de novo. Sim, não tem problema. Eu acho que algumas pessoas do grupo 3, do grupo 2... Não é, Verônica? A Verônica trabalhadora. Sim, beleza. Peguei minha lista. Algumas pessoas do grupo 2 vão se atrasar, então acho que a gente já pode tocar para a mística, né, Sandro? Acho que o Sandro comentou com a Prof. Vivian, com todos no grupo, foi uma ideia excelente de dividir o grupo de estudos, o curso em toda a turma, em núcleos. Então, todo encontro, como foi semana passada, o núcleo faz a apresentação inicial dos integrantes e apresenta uma mística, que tem a ver também com o tema da aula. Hoje é o povo brasileiro, e no final faz o agradecimento para a educadora.
Eu vou passar a palavra para a Sayonara, que escolheu um poema para nós, até agradecer ela por ter tomado a frente disso essa semana. Foi bem corrido, mas já ajudou bastante. Sayonara, está contigo, tá? Isso. Então, boa noite para quem entrou agora, né? Então, como a Abner falou, a gente trocou umas ideias, né? Coloquei ele no nosso grupo também. Tentei procurar alguma coisa assim que viesse ao encontro do tema a ser debatido hoje, né? E achei um poema, assim, bem pertinente ao momento, né? Principalmente da metade em diante, assim. Eu acho que ele vem ao encontro para a gente debater e até refletir um pouquinho, né? Sobre a situação atual que a gente está vivendo, né? Toda essa questão aí de desigualdades, da questão, assim, de exclusões, de vindas também da parte do nosso presidente, aí, que gosta de criticar, de questionar, né? Então, achei que dá para a gente fazer uma reflexão nesse sentido, né? Vou colocar ele agora para a gente ver, não sei se vai fechar bem com o tema que a palestrante vai colocar para nós, né? Mas para contribuir um pouquinho, né? Sempre a gente retira alguma coisa, né? De aprendizado, né? Vou ver se vai dar certo aqui. Só um minutinho. No Google Drive, né? No Google Drive. Vamos ver. Me ajuda aqui. Abre uma aba do Google. Eu já abri. Só um minutinho. Qualquer coisa eu posso apresentar aqui, tu pode ler através da minha apresentação, Sayonara, bem tranquilo. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver agora. Tá. Eu estava indo no lugar errado. Não, acho que não vai dar certo aqui. Deixa eu ver. Não. Eu acho que tu coloca ali, Abner, que aqui não deu certo como eu fazia antes. Eu tô conseguindo ver aqui, não sei se tu... agora parou. Então eu volto. Então estava certo, você estava conseguindo ver? Tava, sim. Então vamos de novo, só um minutinho. As tecnologias ainda, né? Então meio... Aqui, tá. Compartilhar aqui, vamos lá. Só que agora eu fechei a apresentação. Então, vamos ver agora. Só mais um minutinho. Está vendo ali? Tá certo, Abner? Sim. Tá começando. Isso. Tá vendo Então, o documento do Google. Isso. Eu deixei no documento Google ali, não tenho muita ainda habilidade com essas tecnologias, né? Separei essa imagem aqui, que reflete muito bem, isto é o Brasil, né? Peguei uma imagem ali do Google para a gente visualizar, né? As diferentes etnias, né? Diferentes raças, né? Toda essa parte aí que é composta, né? Atualmente o nosso povo brasileiro, né? Então aí nós temos diferentes cores, né? Vamos dizer assim, né? Para a gente refletir, olhar, organizar, né? E ter uma ideia. Eu acho que o nosso povo brasileiro é composto de diferentes, né? Características, como que se constituiu tudo isso, né? Faz parte da nossa história. Vamos lá então para o poema. Viva o povo brasileiro. Então, achei um poema, como eu coloquei antes, do Dinovaldo Giglioli. O povo brasileiro, orgulho dessa nação, não divide o país, seria uma aberração. Todos os Estados Unidos, sem dependência estrangeira, seria uma nação mais forte, uma nação mais brasileira. Vamos juntos nessa ideia, fortalecendo o Brasil, uma nação de todos, de um povo varonil. Tenho orgulho de ser brasileiro. No mundo, somos respeitados. As diferenças de opinião é uma conquista, um legado. Abaixo o preconceito, a arrogância e prepotência. Quem age desse jeito, lhe falta inteligência. Se somos todos iguais, como prega a Constituição, quem se acha superior devia voltar à razão. A livre expressão de ideias, conquistada a duras penas, tem que ser mais valorizada. Isso não é o problema. Se pensa diferente, o melhor é dialogar.
o respeito a toda a gente, faz a vida melhorar. O povo brasileiro, que luta e vai em frente, mostra inteligência, quando une toda a gente. Viva o nosso país, viva o povo trabalhador, que em todos os rincões mostra o seu valor. Vou já me despedindo, agradecendo a sua atenção. Vamos ajudar o Brasil. Isso então. Muito bem, então, agradecemos o núcleo 2 e viva o povo trabalhador. Então, hoje contamos, então, para contribuir no debate sobre esse tema tão importante, né, da formação étnica do povo brasileiro, a nossa educadora Vivian Delfino Mota, diz que dá para nós chamar ela de Vivi. Então, a Vivi é mãe solo, feminista, graduação pela Universidade Federal de Viçosa em agronomia. Ela tem 2 pós-graduação, uma em política pública e outra em epistemologia, pela Claxo e pela Universidade de Coimbra. Tem certificação em estudos afro-latino-americanos por Harvard, mestrado em agroecologia e desenvolvimento rural pela Universidade Federal de São Carlos, e atualmente ela é doutoranda em ciências sociais pela Unicamp e também é professora no Instituto Federal de São Paulo e também coordenadora do GT Mulheres da Associação Brasileira de Agroecologia. Então, um rico currículo e certamente teremos muito aqui que debater com a educadora. Seja bem-vinda, Vivian. Como você pode ter percebido na apresentação do Núcleo 2, a turma é bem diversa, professores, bancária, agricultores, né, jovens, mulheres, então uma turma bem diversa. Então, está contigo a palavra, em torno de 50 minutos, e em seguida a gente abre para o debate, para perguntas, reflexões, e eu fico, então, nessa tarefa de mediador. Obrigado, está contigo, Vivi. Obrigado, Sandro. Me avisa aí quando der os 50 minutos, senão faltam 3 horas. Aí o povo vai lembrar do Fidel Castro. Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa noite fria. Estamos aqui nos aquecendo e já fiquei muito feliz que tem bastante gente da história que vai me ajudar aí a contar esse processo. Então, acho que vai ser uma coisa bem bacana a gente poder trocar e somar, né? Eu sou agrônoma, mas a minha existência nesse mundo, a agronomia não foi o suficiente para eu entender o porquê eu vivo a realidade que eu vivo. Então, fui buscar em outras disciplinas esse entendimento, né, de estar nesse mundo e de por que tais coisas acontecem nesse país. A gente fala, por que isso acontece? E a gente não sabe por quê. Então, fui buscar em outras disciplinas, e uma das disciplinas que me ajudou muito foi a história, para entender por que a gente vive a realidade de hoje, né? Então, para a gente começar a entender a formação do povo brasileiro, uma das primeiras coisas que a gente precisa distinguir é o que é raça e o que é etnia. Raça é uma coisa, etnia é outra, né? Quando a gente fala de etnia, a gente fala de um arcabouço cultural que envolve a língua, envolve vestimenta, envolve ritos religiosos, envolve uma compreensão de estar no mundo, uma organização social, envolve alimentação, envolve um coletivo que, ao longo do tempo, constrói todo esse arcabouço cultural, e quando eu digo cultural, não só artístico, mas de cultura mesmo, de crenças,
de moralidade, de ética, de educação, de tratamento, de relações entre gerações. Todo esse arcabouço de viver na prática, de viver em grupo, é um processo étnico. As etnias têm esse arcabouço. Então, quando a gente fala assim, etnia dos povos kaiowás, que são povos indígenas brasileiros, tem todo um arcabouço de língua, de cada simbologia que é usada, a pintura, tem todo um ritual de simbologias, de significados. Isso é etnia. Raça é um processo biológico de distinção de seres de uma mesma espécie. Na biologia, cachorro. Cachorro é uma espécie. Eu tenho cachorro poodle, eu tenho pug, eu tenho vira-lata. Isso é raça. São elementos genéticos, biológicos, que diferenciam seres de uma mesma espécie. Só que, quando esse processo de raça ele é usado na modernidade, na sociedade, ele não é mais para definir biologicamente as pessoas, se a gente for considerar a espécie humana. Mas ele é para localizar politicamente, juridicamente, o acesso às pessoas a bens, ao poder ou não. Marginalizar e alocar as pessoas dentro dessa sociedade. Mas aonde que começou? Se raça era um processo biológico, como é que raça passa a ser um processo social, político-social? Uma pergunta. E se etnia é todo esse arcabouço teórico, por que as pessoas negras não se entendem etnicamente como etnia negra? E sim a gente fala raça negra. Por quê? Então, acho que a ideia é a gente entender um pouco também desse processo. Eu já percebi que é um consenso de que o povo brasileiro é formado por 3 etnicidades ou raças, né? Branca, negra e indígena. Isso todo mundo concorda, certo? Principais, né? Temos outros processos, as pessoas ciganas, os asiáticos, mas que não compõem a formação do povo brasileiro. Historicamente falando, e aí eu sei que vocês viram lá na série, né? Guerras do Brasil. Antes da chegada dos portugueses aqui, nós tínhamos uma população indígena enorme e extremamente diversa. Mas a gente já começa dizendo que esse termo indígena é o termo do colonizador. Essa ideia de colocar a população indígena como uma massa uniforme e referir a toda a população, a toda a diversidade étnica dos povos como indígenas e ponto, é um processo de simplificação do colonizador. Esse termo indígena, índio, não foi inventado por esses povos. Foi lá o Américo Vespucci, que veio virar para a esquerda, virou para a direita e bateu aqui nas Américas achando que estava na Índia, né? E chamou esse povo de índio. Mas esse termo não se refere, não foi construído aqui. Da mesma forma que esse território que a gente chama de América, também não tinha nome de América. Tinha outro nome. Tinha um nome indígena, que hoje, resgatando, a história resgatando, se chegou ao termo Abi Ayala, que era o termo dos índios, dos indígenas, né, dos povos andinos, para designar esse espaço, esse território, que hoje a gente entende como América Latina. Da mesma forma que esse país que a gente chama de Brasil não tinha esse nome. Ele tinha diversos nomes, mas um dos mais famosos entre os nomes indígenas era Pindorama, terra dos papagaios, né? Então, e também tinha o mito da terra sem males, que também é tratado lá daquele documentário. Então, a população que eu vou chamar de indígena, mas por falta de conhecimento de todos os povos que aqui existiam, mas a população originária que aqui estava, já tinha um conhecimento, tinha uma organização social, essa organização social ela era distinta para cada povo, tinha uma forma de exploração da agricultura nesse território, tinha disputas e guerras entre eles, mas era uma constituição de saberes, de fazeres e de organização que nasce desse território, e ele já ocupava esse território há séculos. Era um conhecimento profundo desse território. E aí,
num processo que acontecia das navegações lá na Europa, as conquistas, né, das colônias, já sabendo que existia terras aqui, Espanha e Portugal dividem o território e vêm para cá. Quando eles vêm para cá, eles não vêm no sentido de residir nesse território, de viver nesse território, de ser mais um povo nesse território. A ideia da colonização é explorar o território, para que esse território gere riquezas para a coroa. Simplesmente, tudo que aqui existia foi resumido a recursos financeiros, a moeda. O que é que tinha aqui que podia gerar moeda? Essas pessoas chegam aqui, vindo nos navios fedidos, nojentos, passando meses no mar, com fome, doente, e vem aqui, chegam e, como mesmo diz o Krenak, enxerga uma população pelada, saudável, porque aqui tinha comida e sempre teve, né? É uma região muito rica, com um grupo de pessoas que não tinha uma aversão à diversidade, porque a etnicidade de povos era alta. Então, chegou esse pessoal muito diferente, né, da Europa, mas isso não era um problema ter outro povo aqui. Tinha terra para todo mundo, dava para todo mundo viver numa boa aqui. Não faltaria recursos. Só que a lógica de acumulação já existia na Europa. Essa lógica de acumulação, essa lógica de exploração não estava aqui no Brasil da forma em que o mercantilismo já existia na Europa. Já existia divisão de classes, já existiam os explorados, já existiam os pobres, já existiam os famintos, já existia uma penúria que aqui não existia. Essa população chega já com um processo de exploração. E a ideia era achar ouro. Porque os espanhóis, quando chegaram na região que lhes cabia, acharam ouro de cara. E aqui não. A ideia era achar ouro. Como não se encontrou ouro com facilidade, havia-se outros processos de exploração. Então, a primeira exploração que a gente tem, que a história conta, pelo menos a história, para quem não fez história, é a exploração do pau-brasil, né? Que é praticamente dizimado do território, porque produz o vermelho carmim, que era uma cor muito desejada pela realeza. E depois a gente começa a ter os ciclos de cana-de-açúcar. E aí que começa o problema. Precisava de gente para trabalhar. Precisava de gente para trabalhar, e essas pessoas não seriam as pessoas, os colonizadores que chegaram. Não seriam as pessoas que chegaram. Precisava de gente para trabalhar, e gente para trabalhar de graça. Como é que você faz alguém para trabalhar de graça? Você escraviza. Mas era preciso uma justificativa para escravizar essas pessoas. Como é que você escraviza um ser que é considerado humano e dorme com a consciência tranquila? Como é que você escraviza? Você destitui essa pessoa de humanidade. Então, o povo brasileiro nasce de uma destituição de humanidade, a partir de um processo violento e de exploração. Essa é a raiz brasileira. Por que a gente hoje, a gente tem essa fama de um povo acolhedor? Não é verdade. Nós não somos acolhedores. Nós somos um povo extremamente violento. Extremamente violento. A gente não transparece, mas na raiz das nossas relações, nós somos um povo muito violento. E a nossa raiz, ela está baseada nesse processo de conquista violenta. Então, as populações indígenas são escravizadas. E aí, a partir do momento em que a implantação dos engenhos, principalmente na região ali de Pernambuco, né, nesse litoral nordestino, Alagoas ali, começa a também ter uma rebeldia indígena, não é uma escravização tranquila. As populações indígenas são escravizadas, mas elas também reagem, queimando os engenhos, saqueando os engenhos. Mas essa escravização ela é justificada por 3 fatores principais. Um processo religioso, onde a religião começa a pensar se essas pessoas que vivem aqui, que falam uma língua que não se entende, que não usam roupas, que não conhecem a palavra, a salvação, não conhecem a Cristo, não conhecem a Igreja Católica, se elas têm alma, se elas são gente.
apesar de ter um corpo humanoide, será que elas são gente? Será que elas estão em alma? Será que elas têm inteligência? Então, a igreja começa a somar os povos originários a selvagens. São selvagens. E até hoje a população indígena é tratada como selvagem. Até hoje a gente imagina índio no meio da sua floresta pelado, com pena e arco e flecha. Nós estamos em 2021. E se eu falar índio, é a primeira imagem que vem à nossa cabeça. 521 anos depois, a gente não mudou. Índio tem essa população indígena, mas não é a maioria. E ainda hoje a gente acha um absurdo que o indígena tenha celular. Tem um questionamento se indígena pode ter celular. Chega a ser bizarro. Então, a gente destitui essas pessoas de humanidade, de inteligência e coloca elas numa perspectiva selvagem. A outra foi o jurídico. Porque o jurídico coloca que sempre teve escravidão nos processos de conquista e luta no mundo. E essa escravidão existia na Europa e existia em África. Aqui na América eu não sei. Mas sempre teve no mundo mais antigo, teve esse processo de escravidão. Mas a escravidão era por dívida ou por perda de guerras, né? Ela não era para a vida toda. Ela era um pago. E a pessoa não deixava de ser gente. O dono do escravo, ele era responsável por alimentar esse escravo, era responsável por vestir esse escravo, dar condições para que ele vivesse, e os castigos que existiam não podiam levar esse escravo à morte, ou essa pessoa escravizada à morte. Não podia. Então, era um outro processo de escravidão. Quando essa escravidão vem para o Brasil, há uma mudança na lei, onde essas pessoas sem alma, elas têm no castigo físico uma possibilidade de salvação. Então, os indígenas, as indígenas que se recusavam a aceitar a palavra que vinha a partir das missões, né, para evangelizar os indígenas, se recusavam a aceitar, eles estavam susceptíveis a castigo físico. Se ele ou ela se insistisse em falar a língua natal, a língua poderia ser cortada. Então, você podia impetrar castigos físicos, inclusive que levassem à morte, porque, na verdade, você estava salvando essa alma. Né? E o outro eixo é a ciência. A ciência começa a constituir categorias de seres humanos. E aí ela coloca, dentro dessa perspectiva biológica de raça, brancos, vermelhos, amarelos e negros. Você cria uma distinção biológica nas pessoas que compõem a espécie humana. Mas essa distinção não é apenas na cor da pele, no cabelo. A ciência cola essas cores, esse corpo, a comportamento. Então, vai colocar... E a medicina ajuda muito nisso, a biologia ajuda muito nisso. Essa ciência de Descartes, né? Essa ciência da biologia e da medicina vai ajudar muito nisso e vai colar com o comportamento. Então, as pessoas negras são consideradas agressivas, selvagens, não inteligentes, voltadas à força de trabalho braçal, pela sua força muscular, mas que não são capazes de gerir, e não são capazes de acertar o poder porque não são capazes de gerir. Até hoje, ainda há pessoas dentro da ciência que questionam se pessoas não brancas são inteligentes. Isso, na década nos anos... Tem uns 4 anos atrás que um prêmio Nobel ressaltou que ele achava, que ele concluía que as pessoas brancas eram mais inteligentes que os demais. Isso ainda perdura dentro da ciência. Os indígenas e as indígenas eram puros de alma, coisa que os negros e as negras não. Para a igreja, pessoas negras tinham pecado original, e eu vou explicar por quê ao longo do prazo. Mas as indígenas e os indígenas eram puros de alma, porém selvagens e inocentes. E se a gente for sincero um com o outro, a gente tem essa imagem mesmo, tem? De que a indígena é essa pessoa inocente, sem maldade, que vive lá na floresta, nadando no rio,
e brincando com os papagaios. Quase um quadro bucólico, né, que a gente tem na mente. E as pessoas brancas, em especial os homens brancos, né, porque toda essa categoria é feita apenas para os homens, porque mulheres não eram consideradas nem capazes de serem observadas enquanto comportamento padrão. Os homens brancos, sim, corajosos, valentes, eficientes, capazes de gerir o poder, organizados, conquistadores. Então, toda essa ideia de positividade foi colada à raça branca. E aí você cria uma distinção de raça que valida a escravização de quem não é branco. Quem não é branco aqui na América não foi escravizado. As escravizadas e escravizados são pessoas não brancas. Assim, você tem o uso da mão de obra indígena para instalar toda essa dinâmica da cana-de-açúcar e promover um mercado muito forte na Europa, né, do açúcar e da cana. E, ao mesmo tempo, você tem um processo de estupros para que se produza novos escravos, novas escravas, como se fosse um rebanho de qualquer outro animal. Como esses seres não são pessoas, eles são coisas. E aí, como qualquer outro plantel que você tem para trabalho, as éguas, as mulas e as escravizadas, você tem a necessidade de reprodução desse plantel. Como você reproduz? A partir de estupros. O Brasil, ele também tem essa miscigenação forte a partir de estupros. Então, as primeiras miscigenações não foram dos ditos mulatos, foram dos ditos mamelucos, que era a mistura dos indígenas com os brancos. Só que uma coisa não estava aí no processo. A população indígena não tinha anticorpos para as doenças que vieram da Europa. E 2 foram as guerras, porque houve revolta. Então, começou-se a matar indígena. Quem não morria de doença, morria nas guerras, nos combates com os engenhos. E aí, assim, eu sei que tem um pessoal aqui de Marau, né? Eu fiz uma fala dessa em Marau uma vez, e aí eu fui ler a história de Marau. E na história de Marau, lá no texto que apresenta a história de Marau, tem uma história de uma luta de um bando, tá? Eu vou repetir o que está no texto. Um bando de indígenas, né? E tinha um indígena extremamente violento. E aí, quando as pessoas que foram ocupar esse espaço, as pessoas vindas, se eu não me engano, alemães vieram ocupar esse espaço, foi obrigado a dizimar os indígenas porque eles eram muito violentos. Foi uma luta para a manutenção da cidade onde hoje nasceu Marau, porque os indígenas eram violentos. Mas quem estava lá primeiro, minha gente? Pelo amor de Deus. Esse é o texto oficial da cidade. A primeira vez que ele falei, não, minha gente, peraí, para tudo, né? Então, o que isso que mostra? Que o processo de dizimar a população indígena era justificado. Era justificado. Eles estavam construindo processos de rebeldia que desafiava a coroa, eles tinham conhecimento absurdo do território. Então, eles conseguiam enfrentar durante muito tempo, e essa galera, de vez de trabalhar, estava dando trabalho. O que a gente faz? Mata todo mundo. E teve um genocídio indígena nesse território brasileiro, onde os indígenas, que eram na casa de milhões, se resumiram ao que temos hoje, né? Foi um processo assim, etnias desapareceram. Um processo drástico, violento. E aí, ao mesmo tempo, o que acontece? Quem vai trabalhar? Se a gente matou os trabalhadores, e as trabalhadores, escravos, porque uma das coisas importantes de dizer é, escravo não era trabalhador. O trabalho existia, mas o trabalhador não. Não se tinha direito nem à humanidade. Você acha que se tinha direito a alguma coisa? Comia-se mal, comia-se o mínimo, residia-se no lugar que não tinha condições de ninguém residir, era-se tratado à base de castigos. A expectativa de vida era de 20 anos, 20 e poucos anos. Então, essa era a realidade dos escravizados e escravizadas no Brasil. Se matou a população indígena, o que se vai fazer para vir trabalhar? Quem vai trabalhar no lugar dos indígenas?
Portugal já ocupava colônias na África, principalmente região ali Congo, Angola, né, que fala português. E aí Portugal traz pessoas de África para o Brasil. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a África não é uma relação, não é um território único, né? Tem uma diversidade imensa também de etnias, tem o povo Banto, o povo Urubá, o povo G e outros diversos povos, com línguas muito diversas, às vezes cada clã tem o seu próprio dialeto, e que guerreava entre si pelo território. Eu não sei se vocês já ouviram falar, às vezes o pessoal fala assim, os próprios negros se escravizavam. Vocês já ouviram esse termo? As próprias... Estão falando aí de escravização, de escravidão, os próprios negros se escravizavam. Naquela escravidão por dívida, por luta, que também existia na Europa e que existia em África. Só que os portugueses acham uma brecha, começam a comprar esses escravizados. Chega para o povo, ganhou a disputa e compra esses escravizados. E aí, a partir do momento que você compra esse escravizado, entrando naquela lei que não é uma pessoa, não é um humano, né? Porque é destituído de conhecimento, não é uma forma humanoide sem alma e não é inteligente o suficiente, não sei se é humano ou não é, vira-se coisa. E coisa a gente carrega de qualquer jeito. Então, o que faz com que a população negra tenha um tratamento mais perverso que a população indígena, e a escravização indígena termina em 1622. Enquanto a escravidão negra termina no Brasil, o último país a acabar com a escravidão no mundo, em 1888. 266 anos depois. Né? E o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão teórica. Assim, aquela jurídica. E Campinas, aqui em São Paulo, foi a última cidade a eliminar a escravidão. Então, chega a ser complexo. Esse processo de destituição da população negra, de humanidade da população negra, passa por um agravante, porque o território negro, território de África, pegando ali a região do Egito, Marrocos, já tinha contato com os mouros, com essa região ali muçulmana, islâmica, com esse contato com o muçulmano. E aí a igreja fala assim, esse povo é marcado por um pecado original, que eles são pagãos, eles são pecadores. Então, para esse povo, o castigo precisa ser o castigo físico, pode ser maior. Eles necessitam de uma salvação da alma a partir dos castigos. E é assim que essas pessoas vêm trabalhar no Brasil. Trabalhar não, né? Vão ser escravizadas no Brasil. As pessoas lá são sequestradas. Ninguém queria vir para o Brasil. Eles não acordaram de falar, poxa vida, tem um território ali, né, América, vou lá ver qual é. Ninguém quis vir para cá. Foi um sequestro. Então, as pessoas eram sequestradas, vinham nos navios negreiros, onde se tinha uma lei de que se podia colocar até 1.200 peças, eram assim que os escravizados eram chamados, peças, mas burlando a lei, num processo de corrupção, se colocava muito mais, porque era caro trazer a galera do Congo, de Angola para cá, então você tinha que entupir. Quanto mais gente desse, mais gente você colocava. Tinha fiscal, os fiscais ficavam, quando o fiscal virava as costas, ele enfiava mais gente lá, só que os mantimentos para alimentar essas pessoas não eram ampliados. Então esse povo já vinha passando fome quando saía de lá. Morria-se de doença, morria-se por briga, morria-se de fome, e essas pessoas eram arremessadas no mar. Então tem uma autora, chama Beatriz Nascimento, que ela fala que o Brasil, ele é formado, a população negra começa a formar o Brasil pelo Atlântico, não pelo território. O Atlântico tem muitos dos antepassados que formam o povo brasileiro, estão no fundo do mar. O mar é um território de ancestralidade brasileira.
porque as pessoas iam sendo jogadas pelo Atlântico, porque morriam no trajeto. E aí se misturava as etnias de uma forma que eles não falavam as mesmas línguas. As pessoas tinham que se entender, sendo que elas eram de regiões diferentes, de clãs diferentes, de processos organizativos diferentes. E esse povo era trazido para cá, sem falar nenhuma língua, eram batizados no trajeto, então 50 Marias, 200 Franciscos, 800 João, e aí colocava esses nomes que não faziam o menor sentido, e quando chegava aqui, toda a etnicidade desse povo era apagada. Por isso que a gente não sabe. A gente não sabe quem são nossos avós. A gente não sabe que língua eles falavam, não sabe que música eles cantavam, não sabe como eles se vestiam, não sabe o que isso, a gente não sabe. Isso foi apagado e chegou aqui um corpo para ser escravizado somente, sem nome, sem cultura, sem documento, sem nada. E por isso que o brasileiro até hoje é tão ignorante de falar África. São 56 países. Que país você está falando? A gente trata a África como se fosse uma coisa única, porque a gente apagou toda a etnicidade desse conjunto de povos que veio para cá. E virou todo mundo negro. Negro. Somente. Nada além. Da mesma forma que esse povo, quando foi escravizado, da mesma forma era tratado como as indígenas e os indígenas, num processo de estupro, para reprodução de rebanho, a partir de castigos e de desumanização. E aí eu abro um parêntese para o processo educativo brasileiro, né? Eu sempre conto essa história, quem já me ouviu falar sabe, que eu estudei história no ensino fundamental, no ensino médio, e aí os livros tinham uma fotinho de um homem negro no tronco, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os livros didáticos brasileiros apresentam a fatia do povo lá amarrado, sendo chicoteado, no pau de arara, como se fosse fotinhos de flores. Ninguém se indigna de um livro apresentar essa violência para contar a história numa normalidade, e aí aquele monte de aluno preto, que é de periferia, né? E o professor contava a história porque os negros foram escravizados no Brasil, como se isso não fizesse parte da nossa vida. É uma história que ficou lá no passado, essas pessoas nem eram nossas parentas, nem fazem parte da nossa família, nem tinham sentimento. E nós também não temos. Então você olha no livro uma pessoa que parece com você nessa situação, e é o único momento que se fala da população negra no Brasil. Nos meus anos de ensino fundamental, 1 e 2 agora, né? Foi a única referência que eu tive da população negra. Eram escravos. Como se nada mais tivesse sido absorvido por esse país que se fez em cima da escravidão. Porque se essas pessoas não tivessem trabalhado, quem ia fazer? Foi a partir da escravização que o Brasil constitui o mínimo de riqueza que ele tem. O mínimo de organização que ele tem. Quem manteve a sociedade brasileira durante todo o processo do Brasil colônia foi os povos escravizados. Se tirasse a estrutura escravocrata, o sistema ruía. Né? Então, a gente vai nesse processo até que, por processos de rebelião, por processos econômicos, pelo início da constituição do capitalismo, onde o mercado tinha que ser mais competitivo, Portugal é pressionada a acabar com o processo escravocrata. Lembrando que a gente vinha aí numa constituição onde as mulheres negras e os homens negros, assim como os indígenas, eram explorados. Muitos casos você vê os senhores de engenho tendo filho com as mulheres negras, e os filhos nascem escravizados, nascem os mulatos, ditos mulatos. O que é um mulato, esse termo? Ele vem de mula. Mula é um híbrido, né? É um equino híbrido. Então, ele vem de mula, né? O mulato é essa mistura desse negro com branco, que ele não é nem lá nem cá. Ele não é nem negro, não é nem branco, ele fica ali. Mas ele não é reconhecido como o filho do senhor de escravo. Não é. Aí, a partir desse momento que a escravidão
ela é encerrada no papel, o Brasil passa a ter uma massa de pessoas sem educação, sem outra possibilidade de profissão, sem outras perspectivas de vida, soltas ao Deus dará. Abre-se as porteiras e fala, acabou, pode ir. A ideia era que a escravidão acabasse sozinha, a ideia inicial. Então, se constitui, o jurídico começa a agir constituindo leis, né? Lei do ventre livre. Quem nascer a partir de hoje não é mais escravo. Sim, a criança nasce, sai andando sozinha, sou livre. Vai viver onde? A mãe é escravizada, o pai é escravizado, mas ele não é. Os sexagenários não são escravizados. Se a expectativa de vida era de 20 anos, quem é que ia chegar aos 60 anos para poder... Chegava aos 60 anos, estava só pó. Se chegasse, né? Então, começa a ter essas leis bizarras. Elimina-se o tráfico de escravos. O tráfico sempre foi um processo corrupto. A coroa traficava, com lei ou sem lei. Era um processo, a corrupção está no Brasil desde sempre. Então, o fato da lei dizer que não podia mais traficar, tinha nada a ver, ficou chegando a escravizada a dar com pau, mesmo depois da lei. Não funcionou. Até que foi necessário criar um processo, uma lei dizendo que não tinha mais escravidão no Brasil. A lei dizia, né? E aí, você tem um caminho onde o Brasil, a partir de processos revolucionários, quem não assistiu o documentário, assiste lá, Guerras Brasileiras, que vai contando, e a gente chega no Brasil República, né? Acaba a questão do Brasil enquanto colônia, Brasil República, e aí, num processo de modernização dessa república, se cria a ideia de Estado, que vocês já viram, né? Primeira conversa aqui. Como é que funciona o Estado? O Estado tem os poderes e o Estado tem povo. Né? Preciso ter, uma nação tem povo, não tem? Não foi o poema que a Sayonara leu, não foi o povo brasileiro, o orgulho, porque a nação, né, essa ideia de Estado-nação, você tem que ter um povo. Mas aqui só tinha um povo, tinha um bando de gente que não era gente, porque tinha gente, tinha muito preto, vocês não têm noção, é muito preto. Era na casa de 12 milhões de negros e negras transitando, em comparação com os indígenas, que era pouquinho, que tinha sido dizimado, em comparação com os brancos, que eram muito menos que os indígenas, era minoria, não tinha monte de gente branca aqui, não tinha. Os negros e os indígenas se encontram principalmente nas fugas. A população negra, quando foge para criar os quilombos, principalmente nesse processo de fuga, se depara com a população indígena que já estava no território. A miscigenação, a mistura, mas a relação entre as pessoas negras e indígenas não é uma relação tranquila. Há uma disputa por território, há uma disputa por mercadorias, mas há uma troca, onde o conhecimento do território indígena, o conhecimento que os indígenas têm do território também é ensinado aos negros e negras para poder montar os quilombos. E aí é bem interessante que eles mostram, né, que Palmares resistiu durante 100 anos, quilombo de Palmares, as investidas da coroa portuguesa, né, e depois do processo de eliminação. Mas muito dessa resistência foi aprendida com os indígenas, principalmente nas plantas medicinais, como curar as doenças, essa questão do manejo agrícola, foi uma troca, porque o território tropical de África, do Congo e da Angola, e aqui, território brasileiro, ele é muito similar em alguns aspectos. Então, houve uma troca para a manutenção desse território. E aí você tem os cafusos, que são a mistura de negro com índio. Então, a gente já tem aí a miscigenação na sua semente. Só que quando você tem um processo de constituição de nação, você precisa ter um povo. E aí, esse monte de gente que não era considerada gente, não podia ser a base de constituição de um Estado-nação moderno. A gente precisava dar um jeito de melhorar esse povo. E aí a gente volta à questão da raça. Como é que a gente melhora a raça? Qual era a melhor raça para você melhorar? Você tem quem mexe aí com animal? Acho que foi a... Como é que era o nome dela? Esqueci a última pessoa que se apresentou. Quem foi?
Foi a Vitória, não foi? Não foi a Vitória, não lembro. Verônica. A Verônica, isso. Ela falou que ela mexe com animal. Então, quando você quer melhorar uma raça, você põe uma raça considerada com maior, com características mais positivas e cruza. Foi isso que foi feito. O Brasil, nessa época, tinha a ideia de clarear o povo. A ideia de melhorar a raça era a partir de um clareamento. Precisava trazer gente branca para cá para melhorar essa raça. E aí o Brasil abre para imigração. Acabou a escravidão. Qual que era a grande justificativa? Precisamos de trabalhadores. Poderíamos contratar aquela massa de escravizados que sabia fazer a atividade há mais de 100 anos e que estava apta para trabalhar? Poderíamos, mas não quisemos. Trouxemos gente de fora para serem trabalhadores aqui. Abre-se uma propaganda, e aí o Brasil tem nessa época o Brasil já tem uma ideia de que a raça começa a conversar lá com Mussolini, tem um partido integralista aqui, e aí chegam-se as imigrações, né, alemãs, italianas, amplia-se a chegada de portugueses trabalhadores para cá. Claro que teve pessoas não brancas que pediram, asiáticos, chegaram depois da guerra, né, os japoneses. Mas na época tinha árabes que pediram para vir para cá, tentaram vir para cá, mas foi negado. Era só para vir gente branca. E assim foi feito. E aí essa ideia de que a miscigenação brasileira era uma coisa super harmoniosa, não tinha violência, era algo tranquilo. E aí cria-se um mito muito interessante, que é o mito da mãe negra, né? Que é aquela mulher que cria o filho das pessoas ricas, brancas, como se fosse seu. Mentira, né? Porque ela larga o seu filho para cuidar desse, e ela vira o quê na modernidade? A empregada doméstica, que é quase da família, mas que não é. Essa empregada doméstica, que é quase da família, ela é originária, essa mentalidade, dessa mãe negra que cuida, primeiro do filho do senhor de engenho, depois do filho das famílias de elite branca, e que depois vira uma salariada assim, com um valor, às vezes, só de comida e moradia, para cuidar da casa, e é quase da família. Então, esse mito da democracia racial, ele vem a partir da ideia de que se trouxessem pessoas brancas para cá, ia rolar uma miscigenação. Só que não deu certo. Né? Tanto que aqui estamos, né? 53% da população é negra e se constitui enquanto negra. Não funcionou. O povo não ficou branco. E assim, por que não funcionou? Né? Por que furou o processo da democracia racial? Uma das coisas que furou, né, é porque toda a constituição da sociedade brasileira foi baseada numa discussão racista. Tinha esse valor, as pessoas tinham valor. Pessoas pretas, pessoas indígenas valem menos que pessoas brancas. E se eu estou chegando aqui, eu não quero me juntar com quem vale menos. Você acha que eu vou querer casar com quem vale menos? Eu não quero casar e nem ter filho com quem vale menos. Então, havia uma resistência de ter essa conjunção por matrimônio. Não era tranquilo. Havia-se, sim, produção de filhos a partir de estupros ou relações extraconjugais, mas elas não eram reconhecidas. E aí, assim, não tinha uma melhoria, porque era uma geração e parava nesse povo mais clarinho, que não é nem preto, mas também não é branco. Né? Ficava nesse povo aí, que muitas vezes é denominado de, que a gente já ouviu, encardido. Era a terminologia que usava para descrever as pessoas mulatas. Ou seja, mesmo com clareamento, as perspectivas negativas continuavam coladas nessas pessoas. Então, elas eram muito mais para negra do que para branca. A branquitude não aceita encardidos. Não aceitou. E aí, você começa a ter essa massa de gente que não clareou, que de repente vai querer brigar por direitos. Imagina a loucura que seria se essa galera resolvesse disputar o poder que estava na mão de uma elite branca, originária primeiro, da questão da elite rural. Depois, de muita gente que chegou depois e acabou ganhando dinheiro no Brasil, porque teve acesso à terra,
porque já tinha uma graninha, ou porque criou laços de poder com outros e foi aceita nos espaços de poder. Essa burguesia que chega e que constitui a elite brasileira. Imagina se essa galera de milhões de gente preta e gente encardida resolve correr atrás do poder. O que a gente tem que fazer? A gente tem que manter essa galera afastada dos espaços de poder. Então, você usa uma estrutura muito legal, que é o racismo, e funciona muito bem. Você marca essa pessoa no corpo. Então, você é preto, você é mulato. Essa marcação não dá para fingir. Você olha para a pessoa e vê, e aí você fala: pessoas pretas vão ser espoliadas de oportunidades. Eu poderia contratar essa massa para trabalhar nas fazendas. Eu poderia contratar, mas eu não vou contratar. E se eu for contratar, eu vou contratar por um salário muito baixo. Esse salário muito baixo vai obrigar as pessoas a morar longe dos centros, longe da elite, porque elas têm que morar no lugar mais barato. Inclusive, ocupar certos lugares, porque num barraco, que é onde nascem as favelas. A outra questão é que muita gente preta foi destinada ao militarismo, mas ali, baixa patente, nada que passasse de soldado. Ganha pouco, trabalha muito. Então, essa galera também é instituída para um trabalho que não vai obrigar que essa pessoa se profissionalize, tenha acesso à educação. Se ela mora num lugar longe, ela vai ter dificuldade de acesso à saúde, à educação, a transporte, a esgoto. Se não tem a água encanada, água de qualidade, aí você tem um processo de doenças, como foi o caso da varíola, da cólera, que já mata uma parte desse povo, e aí não dá muito trabalho para o Estado, para já, né, dar um fim. Que parece que está acontecendo meio agora, né? A pandemia, ela tem uma característica muito de ter uma morte de pessoas que estavam localizadas em uma situação mais pobre. E você torna essas pessoas ignorantes ao ponto de não entender a questão jurídica, de que entender o direito. E aí o racismo diz assim, tá vendo? Essas pessoas não são capazes de acessar os espaços de poder. E aí ele cria diversas estratégias. O racismo subjetivo é aquele que faz com que a gente enxergue na normalidade esses processos. Ninguém se assusta de ver que 85% da população carcerária é preta. Isso é óbvio. Isso é óbvio que a criminalidade é preta. Tranquilo. E se é um bando de gente preta que não tem capacidade, eu não preciso investir em humanização do sistema carcerário. Né? Eu quero mais é que bandido bom é bandido morto. Eu não me assusto de entender que a maior parte da população de rua também é preta. Não me assusto. Não tem problema. Isso é normal. Como a maior parte da periferia, como a maior parte das pessoas que estão passando fome. Eu não me assusto com isso. Eu me assusto eu ver uma pessoa branca. E para mim, um exemplo característico é um tal, eu não sei se vocês vão lembrar, em Curitiba, tinha um mendigo, que ele era branco dos olhos azuis, ele foi chamado de mendigo gato. Ele virou uma celebridade na televisão. Ele foi para um programa de TV, porque ele é branco de olhos, ele é muito bonito para ser mendigo, gente. Pode não, como assim, branco de olhos azuis mendigo? Então, isso foi tão absurdo que ele virou uma celebridade. Vocês podem procurar aí na internet, no Google, aí, dá um Google aí que vocês vão achar. Isso tem uns 10 anos. Mas como é a questão da normalidade? A outra coisa é que a nossa subjetividade cola as pessoas, principalmente os homens negros e jovens, à criminalidade. Então, você está andando na rua, aquele homem negro de 1,80 m que passa por você, você tem medo. Você atravessa a rua. Você segura a bolsa, você tem medo. Por que você tem medo? É um processo racista. Você cola a criminalidade na corporidade dessas pessoas. Isso é um. O outro processo que a gente tem, porque essa ideia não é que é um racismo diferente do outro, são estratégias que o mesmo racismo entremeia a sociedade. O outro processo é acesso aos espaços de educação. Por que precisa de cotas? Por que precisa de cotas? Porque o povo preto não conseguia entrar na universidade. Por que não conseguia entrar na universidade? Porque não passava no vestibular. E por que não passava? Porque a educação é ruim.
A educação nas áreas periféricas é ruim de propósito. É ruim para você não entrar. Você precisa aprender o básico para você ser um trabalhador explorável. Ler, escrever o mínimo, assinar alguma coisa, para o mercado pagar pouco e você trabalha muito. Isso que interessa para o capital. Você quer ganhar bem? Os espaços de ganhar bem não são para você. E aí uma coisa assim muito emblemática é que eu coordenei um grupo de estudos dentro do Congresso Brasileiro de Agroecologia. Então eu tinha contato com as pessoas, com os autores e autoras, pelo e-mail. E aí, quando teve o congresso, foi presencial, 2019, em Sergipe, um rapaz daí do Sul chegou para mim e falou assim, professora, você me ajudou muito, eu escrevi meu trabalho, você me ajudou muito, mas eu te imaginei branca dos olhos azuis. Falei, E ele falou isso na tranquilidade, eu achava que tá tudo bem. Ele não processou o absurdo que ele estava falando. Falei, verdade, eu sou um corpo que não é para estar nesse lugar. E ele veio falar para mim. Então, o que ele veio falar para mim, eu tenho certeza que outras pessoas também pensaram. Porque não cola a minha imagem com o que eu faço. Não é para nada. Eu realmente furo a bolha. Eu furei a bolha. Né? E aí, ao mesmo tempo, quando essa população reage, o que você tem? Você tem a polícia que vem e mata. Né? O número de pessoas negras que morreram a partir da ação do Estado, ela é proporcional à reação que o movimento negro vem fazendo agora. O que eu quero dizer com isso? É que esse racismo estrutural que a gente contou, né, que está na base da formação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, ele perdura até hoje. E aí, até um tempo atrás, a população indígena não se colava nessa discussão de racismo. Hoje, a população indígena entende que sofre racismo também. Outro processo, mas entende. Porque a empatia com a causa indígena, desde que eles só queiram território e preservar a Amazônia, tá ok. Ninguém é contra. Muito difícil alguém ser contra que a população indígena possa viver lá na mata, né? Cultivando seu modo de vida. O problema é quando a população indígena não quer morar lá. A gente trata a população indígena como se fosse um folclore. Como se fosse algo preso no tempo e no espaço, como se não houvesse uma modernização dos fazeres e pensares, como se as pessoas fossem obrigadas a estar nesse processo. Então, quando a população indígena, principalmente a juventude, quer vir para cá, para a cidade, ocupar a universidade, se candidatar, aí não. Aí o que você faz? Você não é mais índio. Você não é mais indígena. Você destitui essa população da sua identidade. Ele só pode ser indígena se ele estiver lá na mata. Se ele se afastar daquele território e fizer o que qualquer pessoa tem direito de fazer, que é escolher o que quer para si, aí a gente destitui essa população da sua identidade indígena. E as pessoas têm que ficar reafirmando que são indígenas, e mesmo assim você fica assim, mas tu é indígena estudando na universidade? Isso é muito comum. Né? Para encerrar, eu tô acabando, né? Tá acabando meu tempo, não tá, Sandro? Mas tá bem tranquilo. Tá bem. Então tá. Para a gente abrir para o diálogo, o que eu quero dizer? Essa perspectiva de formação do povo brasileiro e que até hoje está se constituindo, ela passa por alguns processos mais modernos que a juventude, e aí o Abner está aí, pode que é uma busca de uma identidade, sabe? E aí eu vejo muita gente que acorda um dia e fala assim, me encontrei na ancestralidade indígena, decidi que eu sou indígena porque eu tenho uma avó índia, descobri que eu tenho uma avó índia, eu sou indígena. Ou senão, eu sou negra porque eu descobri que a minha tataravó era negra. Não. Né? Há reconhecimento. Primeiro, assim, o reconhecimento enquanto povo indígena, ele passa por uma aproximação desse coletivo. É um reconhecimento coletivo. Se o coletivo não te reconhece como tal, como é que você acorda um dia e diz que é? É uma apropriação da cultura alheia. E a apropriação cultural é outra violência que o racismo tem. O Brasil é o país do samba. Como se o samba fosse a única
coisa positiva que as populações não brancas pudessem ofertar, e ele é usado ao bel prazer aí dentro de os toques são usados ao bel prazer dentro de uma comercialização desse processo, né? E aí, essa apropriação cultural da identidade indígena, né, da fantasia indígena que vai para o carnaval, vou me fantasiar de índio para o carnaval, né? Se põe cocá e vai para o carnaval, isso tudo é uma apropriação cultural absurda, né? Você não pode pegar os elementos dos outros e fazer deles o que você quiser. E essa apropriação cultural, ela vem passando por um processo que a gente, na discussão negra, a gente chama de afroconveniência. As pessoas que passam por uma miscigenação aí que se alisar o cabelo são brancas, mas se enrolar podem ser negras, que tem um nariz assim, mas a pele é clara. Sabe essa pessoa que ela pode transitar nos dois mundos? Ela não se envolve politicamente na luta antirracista, né? Mas ela se apropria das benesses dessa luta. As cotas são um exemplo. A pessoa toma um sol, faz um crespo no cabelo e vai para uma prova de heteroidentificação dizendo que é negra. Tem muito caso disso, principalmente nos cursos mais concorridos como medicina. Então, essa afroconveniência, essa conveniência de se fantasiar do outro, ela é boa quando você absorve as benesses, mas ela é ruim quando você, por exemplo, sofre um racismo de não ser aceito em determinado lugar, ou de sofrer uma violência, é o que a gente chama aqui em São Paulo, não sei como se chama aí, que é o baculejo, que é quando a polícia para você para dar aquela revistada, né? Então, essas coisas, não. Essa afroconveniência é um dos processos mais complicados hoje. E aí, chegando na questão antirracista, o antirracismo ele é para todo mundo, para negros, para brancos, para indígenas, para todo mundo. Mas é preciso entender, e aí eu acho que é o Krenak que fala isso, que quando a gente se vangloriza, né, as pessoas, principalmente as pessoas brancas, né, se vanglorizam de ser da elite, de fazer parte de uma linhagem de elite, sem olhar a história, elas estão reproduzindo a presença do colonizador aqui, né? E se as pessoas brancas não entenderem que o antirracismo é fundamental para a construção dessa equidade, porque as pessoas negras estão buscando, não é nem direito, elas estão buscando serem humanas, para depois ser cidadãs. A gente ainda está buscando humanidade, né? Está buscando ser olhado enquanto seres humanos, porque normalmente a gente, quando você olha para uma pessoa negra, você já consegue construir até a vida dela. Tem gente que já olha para mim e fala: onde eu trabalho? Normalmente eu sou doméstica. Qual é o meu nome? Provavelmente é Maria. Eu devo ter um monte de filho, eu não sou casada. Já constitui uma história toda para minha vida. Nem pergunta para mim. Já constitui. Ou se não sei se já viram uma campanha que tem. As pessoas tocam você achando que pode. Você está de trança, a pessoa vai lá e põe a mão no seu cabelo. Porque esse corpo é um corpo que pertence a quem quiser. Não tem um dono. Então, a gente ainda está buscando um processo de humanidade antes da cidadania, né? E essa constituição de humanidade passa por uma luta antirracista que é de todo mundo. Negros, brancos, indígenas, enfim. A Djanira lançou o pequeno manual antirracista, que talvez alguns de vocês já tenham lido. Não dá para ser racista num pequeno manual. E aí eu fico numa dúvida muito grande se ela ajudou ou não, porque muita gente branca leu aquele livrinho de 60 páginas e falou assim: agora eu sou antirracista. Eu não vou mais xingar os pretos, não vou falar mais denegrir, não vou mais assustar porque tem um preto trabalhando comigo e vou entender que os pretos estão na universidade. Sou antirracista, acabou. Pelo amor de Deus, minha gente, o manual antirracista não, né? Não, porque se você continuar alimentando esse processo de votar num Bolsonaro, então eu sei que aqui ninguém votou, mas Bolsonaro foi eleito com um discurso antirracista, com um discurso racista, um discurso machista, um discurso LGBTfóbico. Né? Se você continua enchendo igreja que manda as pessoas alisar o cabelo porque esse cabelo não é cabelo de gente,
Né? Se você vai num jogo de futebol, como aconteceu aí no Rio Grande do Sul, e o goleiro, quando não atinge o seu time, lá não cuida do seu time, você xinga ele de macaco, não resolve nada. E esse macaco é muito emblemático, porque macaco é bicho, né? Não é gente. Então é muito emblemático esse xingamento. Então não resolve, não tem pequeno manual antirracista que resolva. Como é que as pessoas brancas criam um processo antirracista? Cria oportunidade, usa do seu privilégio para criar oportunidade para outras pessoas. Não se incomodem em dividir o poder. Eu já quis ser branca um dia para saber como é que é. Confesso, porque não sei. Meu dia de auge de querer ser branca foi um dia que eu vi uma mulher na rua. Ela era imensa, acho que ela tinha 1,90 m, magra, branca, loira. Ela estava com uma havaiana, uma blusa rasgada e um short rasgado, e ela estava maravilhosa. Se eu andar com uma blusa rasgada, uma havaiana, eu vou ser retirada do lugar à força. A segurança me puxa, que arrastada. Eu não posso andar daquele jeito. Então, eu fiquei olhando e falei, olha, isso é que é liberdade. A pessoa acordou, acho que ela nem escovou os dentes, gente. Ela foi do jeito que ela estava pro shopping. Eu não posso entrar daquele jeito no shopping. Eu tenho que me marcar de elementos que digam que eu tenho dinheiro para estar ali, que eu tenho condições de estar ali. Então, eu não posso andar mal vestida. Eu não posso andar de qualquer jeito. Eu me porto nos lugares olhando o entorno. Isso sou eu que furei a bolha. Imagina quem não furou. O que eu estou querendo socializar com vocês aqui? Nós somos a maioria da população. Somos 53% da população. Não vai ter país que tenha soberania, cidadania, se a gente não atingir isso. A população indígena está lutando para conseguir manter os seus territórios. Não vai ter país se a gente não tiver manutenção de recurso mínimo, água, comida. Essa população não branca é a população que constitui, que consegue manter essa estrutura. É a gente que trabalha no prezado. É a gente que planta comida na maior parte do país. Se esse povo não atingir soberania, não atingir cidadania, não atingir essa democracia tão dita e falada, porque a democracia brasileira não considera essas pessoas, não vai ter jeito. Então, esse novo projeto político tem que considerar que esse povo brasileiro é um povo destituído de humanidade. E precisa criar estruturas de resgate da humanidade desse povo. Para então ter direito, para então ter cidadania, para então saber votar. Ah, o povo brasileiro não sabe votar? Não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Nunca foi apresentado para esse povo que o voto deles era importante. Então não sabe mesmo. Esse povo vota em quem se aproxima dele. Um cara violento, esdrúxulo, que fala uma linguagem baixa, que bota uma modalidade cristã que foi impetrada para esse povo obrigatoriamente, e esse povo se reconhece com ele. É assim que o povo brasileiro se vê. A classe pobre votou nesse povo. Votou nesse povo. Porque se identificou com ele. Então, precisamos criar outros elementos de identificação do povo brasileiro, que é totalmente possível. Porque ao mesmo tempo que esse povo é criado na violência, ele também se refaz e resiste e não morre. Essa resistência passa por redes de solidariedade, passa por redes de apoio, passa por uma compreensão de coletividade. Nós temos uma ancestralidade riquíssima, uma ancestralidade de guerreiros e guerreiras, de pessoas que têm estratégia. Nós temos um território com elementos, com recursos para a gente produzir muita comida boa, comida de verdade, sem acabar com as coisas. Nós temos capacidade de construção de conhecimento para uma nova sociedade. Mas essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam fazer parte desse processo. Porque se a periferia, se a galera pobre não fizer parte dessa estrutura, e aí pegando Milton Santos, né, Santos? Há uma sabedoria na pobreza. Se essa sabedoria não for ouvida, a minha amiga vai dar água de novo. Não vai dar certo, não. Então, eu acho que não sei se eu consegui atingir o que vocês estavam pensando. Eu queria ouvir vocês e quero agradecer muito a oportunidade da gente compartilhar aqui esses momentos. Maravilhosa, Vivi. Acho que a gente precisa reconstruir narrativas, construir
novas narrativas para poder resistir e avançar. Então, nós temos mais uns 40 minutos, então temos bastante tempo. Não sei o que você prefere, Vivi. Uma intervenção, pergunta, você responde, blocos de 2, 3. Pode ser. Pode ser observações, perguntas. Se vocês discordarem ou tiverem outra informação que eu não coloquei, vamos compartilhar. Estou à disposição. Então, está aberto o diálogo, a pessoa ergue a mãozinha, a gente vai passando a palavra e vamos conversar sobre. Vamos lá? Vamos colocar para primeiro, então, se alguém quiser passar na frente. Vai lá. Abner. Primeiro agradecer, acho que o núcleo 2 vai fazer o agradecimento final depois, mas já agradecer de antemão, Prof. Vivian, pela aula, pelo que falou, pela abordagem, principalmente. Acho que para nós, aqui no sul do país, acho que é extremamente importante a gente ouvir. Acho que isso passa pelo que tu falou ali da constituição de identidade, né? Para nós que, no meu caso, tem 20 a 25 anos, ou que está nessa faixa, porque é uma coisa, é mais um comentário mesmo, a constituição de identidade aqui no sul do país. Então, eu até estava falando em outro curso também, que para nós, como brasileiros, e no meu caso, que não veio de uma família imigrante, ou que não tem um passado de imigrantes italianos, alemães, é muito difícil a gente rastrear, por exemplo, o meu avô, a minha avó, tanto pelo lado da mãe quanto pelo lado do pai. Então, a Constituição, a história da família, a Constituição enquanto sujeito histórico, ela tem que vir de outra coisa, né? E para nós passa muitas vezes pelo trabalho. Daí, até agora eu estava lembrando quando a Sayonara começou o poema, e depois quando começou a intervenção, daquele quadro da Tarsila Meirelles, do Operários, aquela diversidade. Então, a constituição de passado da classe, do povo brasileiro, principalmente da classe trabalhadora, passa por essa noção. Eu não sei quem é meu avô, não sei quem é meu pai, mas o que me liga a eles é o trabalho. Ou seja, trabalho que eu coloco como exploração, né? Acho que passa muito por isso. E para nós aqui é muito difícil também, acho que essa região específica, para pessoas da minha idade, que saem fora dessa norma, que não tem um sobrenome proeminente ou que não está, vamos dizer, numa elite, numa pequena cidade. Essa identificação muitas vezes passa umas questões que a gente tem discutido. O Brasil era o que a gente via na Globo, o Brasil era o que a gente lia nos livros, mas que fica muito distante de nós, sabe? Por exemplo, o Brasil era aquele cenário amazônico ou então urbano de São Paulo. Para nós isso não existe aqui, a gente está cercado por arquitetura europeia, e que é Brasil para nós, então, sabe? E disso, quem somos nós como brasileiros, sabe? Eu acho que a gente vive uma esquizofrenia identitária, como um colega meu falou alguma vez, mas que ela vai se construindo aos poucos, vai se formando aos poucos, até que o ponto onde a gente se identifica com o brasileiro a partir da luta. Uma questão que tem vindo para mim bastante, que é a mística, né? Que é a mística revolucionária e depois a mística brasileira, que é o mito brasileiro que te forma. E daí passa pela noção que tu falou também de assumir a identidade do coletivo. Não de apropriação, claro, que isso, como tu falou, realmente tem acontecido muito. Agora eu sou indígena, isso vai pelo jovem místico também, né? Mas essa noção do coletivo, eu faço parte de uma coisa maior. Tá? E passa por buscar essa ideia do coletivo dentro de um ambiente neoliberal muito individualista, buscar nós somos um povo, nós somos uma nação, mesmo que eu não tenha exatamente a mesma cor da pele que tu, mesmo que eu não tenha exatamente o mesmo sobrenome, a gente está ligado de alguma forma, sabe? Mesmo que seja pela exploração. E podemos ser ligados, então, pela luta contra a exploração. Eu acho que descobri uma identidade aqui também. É nesse sentido. Comentar, Vivi? Abner, você falou uma coisa muito interessante. E aí, nessa discussão e aqui agora acho que a gente vai fazer um diálogo mais comum. Somos todos buscando um processo revolucionário, né? Então, durante muito tempo, se achava que a transformação social vinha a partir da luta de classes. Só. Né?
dessa origem marxista de que a luta de classes iria construir um processo revolucionário. Então, a gente ia construir uma outra sociedade de não exploração. O que é, não sei, mas a gente ia vem romper esse processo da exploração. Só que aí, quando esse mito da igualdade racial cai, a gente tem outros processos de exploração. A gente vem com a questão da classe, da raça e do gênero cai de presente ou não para nós aqui. Porque aqui o Brasil é um laboratório maravilhoso, porque ele tem a opressão de raça, a opressão de classe, a opressão de gênero, e a gente ainda tem uma opressão religiosa. Então, aqui é uma festa da opressão. A opressão aqui fez uma festa. Aqui a gente tem um processo interseccional de opressão tão forte que isso impacta nessa construção social. O que é a igreja evangélica hoje? Se ela não é um processo de opressão capitalista. E aí, assim, eu não estou querendo dizer uma igreja evangélica séria, eu estou falando dessa igreja vinculada a partidos políticos, ao capital, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado. É essa igreja que eu estou falando, não estou falando de uma religião séria, num processo de encontro, não é isso. A igreja evangélica, se a gente achar que essa igreja evangélica pentecostal ela não é um processo de opressão, é uma loucura, porque ela constitui um crime, é um processo de organização de poder dentro da sociedade. E explora as pessoas ao máximo. O que eu jogo para muitos de vocês que estão no partido político que eu vi lá na lista, está no PT, né, que estão em sindicatos, como trabalhar essa ideia se a gente ainda está discutindo classe? Só. Né? O projeto político ainda está na luta de classe. Não dá mais para ficar só na luta de classe. Isso é uma coisa. Então, eu entendo que o trabalho é, sim, um dos pontos, mas eu não acho que ele é o único ponto. Se a gente não ampliar todos os pontos que interferem na pessoa tomar consciência e, então, partir para um processo revolucionário, eu não sei se vai dar certo. E eu acho que a gente tem um outro ponto para se encontrar. E aí é uma discussão que vem muito da religiosidade e da espiritualidade indígena e negra. As pessoas não brancas que se colocam nesse território, elas têm uma espiritualidade e uma ancestralidade que é localizada em outros processos. Em processos no corpo, você tem um saber e uma memória que está no corpo. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas eu já aconteceu de andar na rua, eu olhar para uma outra pessoa e sabe quando você passa, puta, eu te conheço? E a pessoa chega até a sorrir para você sorri para a pessoa, tem uma conexão não racional. E isso também eu acho que é importante, a gente entender que esse processo revolucionário ele não é só racional. A política não é só racional. A gente tem um processo não racional que não está desconectado um do outro, mas que a gente elimina porque ele não é valorizado. Esse sentir pensar, sabe? Quando você tem uma intuição, ou você consegue ter esse processo espiritualizado, de espiritualidade, que a gente, às vezes, nessa luta por um processo revolucionário, a gente tira, porque isso não é valorizado, senão isso deixa a gente frouxo, né? Não deixa a gente firme para a luta. Não. A partir desses processos de sentir, a gente se conecta com muitas pessoas que talvez não por um discurso racional se chegariam a nós. Como é que a gente usa outra estratégia que não seja um linguajar rebuscado do movimento, né? Chamando palavras de ordem, mas a gente também usa uma comunicação que o povo entende, que as crianças entendem, que os jovens entendem. Porque eu acho, às vezes, que o movimento é muito chato. Eu nunca me liguei em partido nenhum, mas eu acho muito chato. Aquela assembleia de partido, eu quase morro, gente. Eu fui em uma, falei, não. Por que não é legal? Por que a gente não sai animado? Sabe quando você sai assim, putz, quero ganhar o mundo? Como é que a gente constrói os processos que comunguem com essa
a alegria de fazer revolução, não só a tristeza e a luta, mas também um processo de constituição de felicidade. Eu acho que é isso que a gente está buscando no fim, uma constituição de felicidade. Como é que a luta revolucionária partidária, sindical, pode trazer felicidade para o povo que há muito tempo não é feliz? Então, uma das coisas que o brasileiro precisa é ser feliz, gente. Não, a gente está precisando. Fala sério. Então, como é que a gente consegue ampliar esses processos? Sei que tem um monte de gente do PT, tem um monte de gente de partido. Não sei se falei besteira, mas... Enfim. O Rudimar está só rindo. Só vou me justificar aqui que estou rindo. Estou rindo porque eu sou encantado, a professora Vivi, né? Já conheci ela de outras jornadas, cheguei atrasado porque estou em outra reunião também. Vou ter que sair logo, mas só um pouquinho que fiquei ouvindo, já me senti muito agraciado e tenho certeza que tudo que passou nessa 1 hora, que depois eu vou assistir, Vivi, é de fundamental importância para que nós possamos pensar esse processo que o curso vai proporcionar, que não é apenas mais um curso de formação. Gravem bem isso que a gente está falando aqui. Não é apenas mais um curso de formação. É um curso onde que pessoas, lideranças de diversas entidades estão conectadas para pensar um processo revolucionário e que ele seja feliz, que nós possamos nos energizar para pensar esse processo revolucionário em busca da felicidade para todos. Obrigado, gratidão por estar aqui conosco, Vivi. E um processo revolucionário que tem classe, que tem cor, que tem gênero, que tem raça. Então é nós. Mais alguém inscrito? Vamos lá? Verildo? Não? Gabriel? Vamos lá, Gabriel? O Verildo não pediu antes de mim? Eu disse ali. Não é você. Ah, tá. Bom, primeiro agradecer a exposição da professora, maravilhosa, muito bom. Eu tenho uma pergunta que é baseada num autor que eu tenho lido recentemente, que é um autor assim, um tanto complexo, não na questão de compreensão da obra dele, mas complexo no sentido de que ele tem umas ideias meio tortas, assim, sabe, meio erradas, a gente tem que ter cuidado. Mas ele é um sujeito muito importante na história do pensamento político brasileiro, assim, que é o Oliveira Viana. Ele diz que a ideia dele parte do princípio de que pela formação do povo brasileiro, claro, ele é muito pautado por esses pensamentos racistas do racismo científico do início do século XX, mas ele tem um ponto interessante que é o seguinte: ele diz que pela formação do Brasil, né, pela essa questão do latifúndio, dessas relações sociais que se dão só entre senhor e o trabalhador desse latifúndio, os latifúndios não têm muita ligação um entre o outro, não se forma uma solidariedade entre o povo de tipo que possa florescer uma democracia liberal, assim, europeia, essa clássica, que é o que sempre se tentou fazer aqui. Então, tipo, ele tem essa ideia de dizer que o sistema que a gente precisa viver no Brasil, ele tem que ser pautado na formação do povo específico, a formação específica, né? Claro, ele é um autoritário, um conservador, o problema dele é que diz, isso é uma solução autoritária, né? Então, eu penso que desse segue, e essa lógica ela passa por diversos outros aspectos ao longo do tempo, assim, e eu queria saber o que tu acha disso, assim, como que a gente pode pensar uma forma de governo que leve em consideração a formação específica do povo brasileiro, mas que não necessariamente vai desandar em algo autoritário, como é o que ele diz, sabe? Algo que seja libertário, que inclua todos. Talvez não seja necessariamente o socialismo, da maneira como o socialismo clássico, né? Mas uma nova forma adaptada para essa nossa formação específica, assim.
quais elementos que tu acha que são fundamentais nisso tudo, que não podem estar fora disso, sabe? Que tem que fazer parte. É isso. Ô, Gabriel, uma pergunta muito simples, obrigado. Super. Não, a primeira coisa que eu vou dividir contigo é que são impressões minhas, tá? É uma ideia pessoal, não é uma ideia... A primeira coisa, assim, todos esses processos políticos, o neoliberalismo, ele foi pensado, ele é construído, não é um processo natural da sociedade, né? Não desencadeia num processo natural para um sistema de organização política. Esses são processos construídos, pensados. E esse processo, normalmente, ele é pensado de um jeito, mas quando ele é implantado, acontece outro. Se você for olhar o que é a teoria pensando o neoliberalismo, o que é a teoria pensando o socialismo, o comunismo, o anarquismo, é uma coisa. Quando vai para a realidade, os processos são outros. Algumas coisas ficam, outras coisas, outros princípios basais somem e muitas vezes se desencadeiam no autoritarismo para controle e manutenção do poder. Eu entendo que o povo brasileiro, ele é a maior parte, né, a grande parte do povo brasileiro, esse povo, ele não tem acesso ao poder. Ele não tem acesso às decisões. Ele não é escutado nem nas decisões coletivas. Essa ideia de que o nosso voto, ele é extremamente importante, é uma ideia moderna. Até pouco tempo, boa parte da população não votava porque não era alfabetizada, ou porque era constituído de mulheres, enfim. Tinha uma série de barreiras para essa população votar, até porque o acesso ao poder era feito por conchavos, acordos, né? Então, se o povo participar de um processo de escolha, se o povo realmente tiver um voto, um poder de decisão, que seja coletivo a partir do voto, eu já acho que é um processo revolucionário para nós. Essa ideia de que a democracia é uma coisa única, a democracia não é realidade. A democracia no Brasil não é a mesma democracia lá na Suécia. Não é. Nós temos uma democracia que aceita todas essas opressões como algo estrutural. A gente tem uma democracia que normaliza a exploração. Normaliza. E que cria processos de exploração. Como a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista, como a reforma administrativa, como o imposto absurdo que a gente paga nesse país. Isso faz parte dessa estrutura, desse Estado que se diz democrático. Então, para mim, eu não sei se a gente tem outra estrutura para agora melhor que a democracia. Eu não sei. Estou estudando ecossocialismo, mas eu não sei, mesmo dentro eu não sei se a gente tem, se a gente não tem um socialismo democrático. Eu não acredito em processos autoritários. Isso é a primeira coisa, né? Não acredito, não estou falando contra a democracia. Mas estou dizendo que a nossa democracia é extremamente imperfeita. Né? A nossa democracia é muito falha. Não deu certo. Será que a gente consegue, pelo menos, melhorar essa democracia que a gente tem? Será que a gente consegue construir estruturas permanentes de Estado? Porque se a gente for olhar o ganho que teve, eu sou da área da agroecologia, o que teve enquanto ganho num governo mais popular, não vou dizer que o governo do PT foi perfeito, tem uma série de críticas, não vou colocar aqui agora. E como isso derreteu ao longo do processo, porque é muito fácil acabar com uma lei que favoreça a população no Brasil, é muito fácil fazer uma PEC, é muito fácil fazer um decreto, é muito fácil você mexer com estruturas legais, como se isso não fosse algo basilar. O que eu entendo, a gente precisava ter um Estado que se segurasse os direitos dos trabalhadores, não que numa mudança de governo a gente tivesse medo de perder tudo, como a gente tem. Se a gente conseguisse, pelo menos, consolidar um Estado democrático, com uma Constituição que realmente fosse respeitada, eu acho que já era um avanço, sabe, Gabriel? Eu não acredito nesse jurídico. Eu não acredito nas estruturas jurídicas do Brasil. Eu nem acredito nessa estrutura jurídica, porque você não pode chegar num grupo
e ter 12 pessoas que decidem as coisas e que ninguém tem como questionar essas 12 pessoas. Como um juiz do Supremo, ele é inquestionável. Ele só é questionado a partir do quê? De um processo autoritário. Então, você chega numa mulher e num homem, normalmente branco, da elite, que teve acesso, e aí, de repente, ele decide a sua vida. O Brasil é muito injusto. Essa estrutura legal brasileira, ela não funciona. Então, o brasileiro, ele não tem acesso à justiça, ele não acredita no judiciário, e ele está espoliado de uma série de processos que a democracia deveria garantir. Será que, se a gente pensar, pelo menos, a manutenção de processos mínimos na democracia, uma democracia menos selvagem, vou dizer assim, se é que isso existe, a gente já não estaria num processo mais, num caminhar para a evolução, então pensar um processo para derrubar o capital? Porque enquanto essas pessoas tiverem que trabalhar para viver, não dá tempo de pensar. Quando você tiver que trabalhar para comer, para morar, para viver, para beber, não tem como você parar para pensar. Creio eu. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que se a gente melhorar, tentar constituir uma democracia mais democrática de verdade, nesse momento, já seria um ganho. Creio eu. Obrigado, Vivi. Agora sim, o Veril. Tá bom, Sandro. Obrigado pela oportunidade. Gostaria também de contribuir, então, com o debate e trazer para a turma, né, a questão mais, assim, regional nossa, para também ouvir a opinião da professora aí, né? Foi comentado antes, então, sobre o Cacique Marau, né? O Cacique Marau, que viveu na região e, coincidentemente, bem no período que chega a imigração. Fecha a câmera, Verildo. Travou, Verildo. Ah, eu queria ouvir. Mais alguém inscrito até que o Travou. volte? Internet às vezes não ajuda, né? Ah, eu queria ouvir ele, tá contando a história do Marau, eu queria ouvir para ver se é isso mesmo. O Verildo tem essa história porque é o TCC da graduação, né? Então, ah, é? Ah, ele caiu agora. Será que ele... Ah, voltou. Voltou ali. Verildo. Liga a câmera, Verildo. Tá fechado seu microfone. Liga o microfone. Microfone, beleza. Deu agora? Isso, só a tua internet caiu, então começa tudo de novo. Temos tempo, tranquilo, não se preocupe. Tá bom. Eu estava no computador, cheguei a passar para o celular, porque o computador, ele é um computador diferente, ele tem um prazo que ele dá um prazo e sai fora, né? Mas tudo bem. Assim, ó, falei antes do Cacique Marau, né? A morte do Cacique Marau, ela coincide com a chegada da imigração, né? Final do século XIX, e precisa limpar a área aí para o pessoal ocupar as terras, né? Acontece nesse período, aí em Marau tem um lugar chamado São Luís da Mortandade, tem a ver com esse massacre dos indígenas. Então, o Cacique Marau foi assassinado, mas, na verdade, muitos índios foram mortos ali naquele período, né? Também queria levantar a questão dos caboclos aqui na região. Nossa, do Campo do Meio, o pessoal que está nesse curso, a maioria do pessoal da região. Campo do Meio, no século XIX, final do século XIX, tinha nas fazendas do Campo do Meio mais ou menos 250 escravos por aqui, né? E a formação da nossa região, né, na minha opinião, e lendo algumas coisas, né, dos autores aqui de Passo Fundo, principalmente da região, tem a ver com a formação cabocla nas nossas comunidades. Ciríaco é um município que tem muitas comunidades de origem cabocla. Aqui em Gentil, às vezes as pessoas não aceitam nem conversar sobre esse assunto, né?
da presença cabocla na história de Gentil. A mãe do Sandro, que está aí coordenando o curso, num relatório que eu tive com ela uma vez, ela dizia que só tinha ela numa turma, só ela branca, numa turma de aula, numa escola que ela estudou aqui a poucos quilômetros aqui da cidade de Gentil. Portanto, a formação cabocla era muito forte na região, principalmente do entorno de Campo do Meio. Quando há a libertação dos escravos no final do século XIX, esse pessoal sai para os matos e vai formando suas comunidades, né, seus pequenos quilombos, né, com aquelas pessoas que conseguem se reunir. E o que eu estou trazendo isso por quê? Porque a dificuldade nossa aqui é você conversar sobre isso, debater esse tipo de assunto, principalmente a presença indígena no século XIX e a presença cabocla nas terras que hoje são dos agricultores. Inclusive, nós temos pessoas que são do partido, que hoje tem terras nessas áreas, e que não aceitam muito a conversa, entende? Então, é difícil você até conviver, às vezes, né, nas comunidades, em função dessa realidade. Eu gostaria de perguntar para a professora, né, como é que se lida com uma situação assim, conflitante, né, entre companheiros mesmo, né? Era isso meu questionamento. Viu? Bom, eu não sei se você vai gostar da minha resposta, mas a gente está entre amigos, serei verdadeira, né? Eu sou do fogo nos racistas. Vocês me perdoem, mas eu tenho... É um DJ chama Djonga, que tem uma música que fala fogo nos racistas. Eu adoro Djonga. Por quê? Porque a perspectiva de compreensão, de não diálogo, tudo a partir do diálogo é possível. Quando o diálogo cessa, amigo, acabou. Aí é luta. Se não tem diálogo. Não tem como ser companheiro sem diálogo, minha gente. Não tem como ser companheiro de luta se você não entende que um grupo está sendo oprimido e que, de alguma forma, talvez, um processo histórico, talvez sem ter consciência, você participou dessa opressão. Não tem jeito. O mínimo que você pode fazer é reconhecer esse processo histórico. O mínimo. Se você não quer dialogar, fica difícil ser companheiro de luta. Como é que você vai ter companheiro de luta se você não consegue conversar? Né? E aí, assim, eu tenho alguns conhecidos aí no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem, se eu não me engano, 121 comunidades quilombolas. Eu fui descobrir esse ano. Esse ano que eu fui descobrir que o Rio Grande do Sul tinha esse monte de comunidade quilombola, ou reconhecida, ou em fase de reconhecimento. Fora as que não conseguiram entrar com o processo, porque a Fundação Palmares agora é um antro de pessoas esquisitas, né? Enfim. Então, essas comunidades quilombolas, assim como você está falando nessa comunidade cabocla, ela é invisibilizada. O que chega para o restante do Brasil? E eu posso dizer porque eu estou do lado do Rio Grande do Sul, é a terra dos alemães, dos italianos, dos portugueses, e é um reduto da branquitude no Brasil. Foi o povo que conseguiu vencer conseguiu fazer com que o projeto de miscigenação desse certo. Lá os pretos acabaram. Não tem índio no Rio Grande do Sul, isso não chega para nós. Aliás, indígena, São Paulo não tem, Rio de Janeiro não tem, a gente invisibilizou esse grupo inteiro. É como se eles não fizessem parte. Quando esse grupo pede visibilidade, né, você está falando, tá lá, tá provado que tem uma participação cabocla, negra, indígena, mesmo na cara, o poder consegue invisibilizar. Não quero conversar sobre isso. Como que eu construo um processo de transformação social sem diálogo? Como que eu construo um processo de inserção dessas pessoas na sociedade se eu não quero conversar sobre isso? Não quero. O Rio Grande do Sul não quer ser visto como um estado que tem preto. Não quer, gente. Porque o que chega para nós é a festa pomerana, a Oktoberfest, que é, eu sei que é em outro estado, não é aí, mas chega festa alemã de não sei o que lá, festa italiana de não sei... Ninguém fala de uma festa dos quilombos, ou uma festa... Isso não chega para nós. Não chega o resto do país. Né? Até que ponto o Rio Grande do Sul quer abraçar a sua diversidade de constituição do povo brasileiro?
Porque tem muita gente no Sul que fala assim, não, eu nasci aqui, mas eu sou alemão. Não, você não é alemão, meu amigo. Não, eu sou alemão. A pessoa não quer nem se reconhecer nascida no Brasil. A pessoa quer... E aí, uma das coisas que eu já escutei de uns gaúchos, a gata pare no forno, nasce gata ou nasce biscoito? É isso que eu escuto de vários companheiros do Sul. Não há uma perspectiva de reconhecimento de toda essa miscigenação nos estados do Sul do Brasil. E quanto mais a gente desce, pior fica. Né? A invisibilidade da população não branca é absurda. Então, assim, até que ponto o projeto regional de desenvolvimento do Estado quer abarcar e visibilizar e dar espaço para essas pessoas? Há pouco tempo vocês tiveram aí um auê com o hino do Rio Grande do Sul, não foi? Um vereador, deputado estadual, não sei direito, ele acusou o hino de ser racista, foi um escândalo. Eu faço a pergunta para vocês, o hino é racista? É racista? Se o hino é racista, minha gente, não dá. Vai mudar o hino do Rio Grande do Sul? Eu sei que os sulistas, os rio-grandenses têm um orgulho do hino de vocês, mais do que o hino nacional. O hino é racista? O hino é realmente todo mundo? Vocês se sentem agraciados com esse hino? Representados com o hino? Aquele vereador, não sei se é vereador ou deputado, disse que não. E ele estava representando um grupo, ele não estava ali sozinho. A fala dele é uma fala representativa, ele estava no espaço legislativo. Então parece que tem gente que não está se sentindo muito bem com o hino do Rio Grande. Vai mudar? Por causa desse povo? Muda o hino por causa desse povo? Essa gente que não é alemã, ou não é italiana, ou não é europeia? Essa é a pergunta que eu faço, Verildo. Eu acho que se você não consegue dialogar sobre as bases das opressões e construir, não é companheiro. O fato de a gente estar no mesmo lugar, no mesmo partido, como qualquer outro lugar, tem gente que está lá por outros interesses. Não necessariamente o interesse de constituir o que a gente chama de processo revolucionário. Tem de tudo. Será que é companheiro mesmo? Eu acho que é a partir de luta, e o movimento... O Rio Grande do Sul tem um movimento quilombola bem forte. Eu acho que essas pessoas invisibilizadas estão lutando também aí no Rio Grande. Não é à toa que agora o governador se reconheceu LGBTQ+. Né? Tem um processo de efervescência também aí, que ele vai, aos poucos, eu acho que ele vai ganhar corpo. Esse processo de efervescência não vai querer saber se você quer dialogar ou não. Se quiser dialogar, vem junto. Se não quiser, é fogo nos racistas. Será que assim é o melhor caminho? Pode ser. Eu não acho que é companheiro, não, Virildo. Será que é? Devolvo a bola para vocês. Mas então, Vivi, eu acho que ia inviabilizar interessa para alguém que sempre foi hegemônico. E a nossa luta, se ela tem cor, se ela tem classe e se ela tem sexo, ela precisa vir a limpo, tem que desenterrar, não dá para inviabilizar, como diz, não podemos jogar para baixo do tapete. Né, Sayonara? É verdade, Sandro. Com certeza. Que o Virildo acabou de colocar também era uma questão que eu estava aqui matutando também, né? Pensando, né, nessa situação da nossa realidade aqui também, né? Que é bem complicado, né? A gente sabe que tudo isso, essa situação de caboclos e índios e o povo não quer discutir mesmo, né? É enfiar para baixo do tapete e deixar quietinho, porque quanto mais mexer, podem
prejudicar os interesses, né? Por trás de tudo isso tem outras coisas, né? Então é uma luta que tem que ir devagarinho, mas não podemos deixar parado, né? Tem que ir mexendo de vez em quando, né? Eu acho que isso, né? Eu acho que a gente ficaria aqui conversando um monte, né? Mais ainda, horas, e a gente não cansa, né? Porque são questões, assim, muito pertinentes, né? Principalmente para esse momento atual que a gente vive, né? Nosso país que está aí, com todas as situações que todo mundo conhece, né? Mas eu acho que a fala da professora, assim, foi muito boa, né? A gente fez nós que somos da área de história aí, né? Faz todo um resgate, né? Toda uma muito boa, né? Ótimo, parabéns, prof. E vamos lá, muito obrigado pelas contribuições, né? Pela discussão, pelas reflexões que a gente vai fazendo ao mesmo tempo, né? Não sei se o Abner quer contribuir com mais alguma coisa, né? Ou alguém mais do nosso grupo aí. Eu estava pensando uma coisa, talvez esse povo que vem de fora e que não é do Rio Grande do Sul, que vem e fala as coisas, talvez seja uma estratégia, né? Porque a pessoa não quer conversar entre amigos, mas talvez vem um pessoal de fora e fala umas coisas aí, né? A pessoa tem que ouvir, talvez por educação, ela vai até... Não vai ter tão... Porque muitas vezes esse processo de falar da história, sabe, Verildo? De falar dessas coisas, num primeiro momento ele bate agressivo. Que mexe lá dentro, né? Mexe com a ferida. Mas depois a pessoa fica refletindo, mesmo que ela não queira, aquilo fica na mente. Não vou dizer que é com todo mundo, mas eu já conheci pessoas que falaram assim, você falou, eu fiquei com ódio de você, mas depois eu comecei a pensar, eu fui pesquisar, eu fui conversar com... E eu percebi que você faz sentido, tá certo. Por mais que eu não queira, Então, se a pessoa tem realmente a efervescência revolucionária dentro dela, de alguma forma também pode ser. Agora, se não tem amigo, não é companheiro. Talvez também a gente vai nesses dois processos, no pedagógico e na luta, né? A gente vai na pedagogia aí da insistência e, ao mesmo tempo, a gente vai no fogo dos racistas. A gente vai nesses dois processos, uma hora dá certo. Eu tenho fé que vai dar certo. Maravilha, então, Vivi, um prazer conhecer, prazer é meu. Agora que virtualmente, né? Mas temos muita luta aí pela frente. Obrigado mesmo pelas contribuições. Acho que vamos instigando e vamos construindo. Para os demais, então, reforçar aqui nosso próximo encontro na terça-feira que vem, para nós discutir a história da agricultura, que tem muito, muito, muito indígena, tem muito trabalho negro, tem, né, com o nosso educador José Maria Tardim. Então, ele também ficou para mandar um materialzinho para estudo prévio, e a gente se encontra, então, para debater a história da agricultura no nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. Obrigado, professora, e nos veremos na luta da agroecologia, na luta aí. Valeu. Nos vemos. Obrigado. Se cuidem. Boa noite. Igualmente. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Boa noite. Fora Bolsonaro. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Detonou, né, Binha?